Hoje a gente encerra uma série aqui na nossa igreja que tem o título A Missão Começa com Ordem. Essa é a quarta e última exposição a respeito da carta de Paulo a Tito, um parceirão de Paulo. A missão começa com ordem, é o tema da nossa série, por dois motivos. Primeiro, porque Deus está em missão e nos deu algumas ordens para cumprir. Nós recebemos uma ordem de Deus para cumprir e fazer parte da missão dele. Por isso, a missão começa com ordem. Em segundo lugar, a missão começa com ordem porque foi isso que Paulo pediu para Tito fazer na igreja. Colocar ordem na casa, colocar os pingos nos is. Acabar com a bagunça daquela igreja que estava surgindo lá em Creta, colocando ordem na casa. E ao olhar para o contexto dessa carta, desde o primeiro domingo, na exposição do Vitor, também na exposição do pastor Ademir, nós vimos claramente, ao longo pelo menos desses 2 capítulos até então, que era isso que Paulo queria para Tito. Organize bem a igreja que está em Creta. E ele fala isso, como eu disse, para um parceirão. Tito é um amigão de Paulo. Alguns estudiosos chegam a dizer até mais que Timóteo. Alguém que teve com Paulo na segunda viagem, na terceira viagem. Alguém que aconselhou Paulo em alguns momentos. Alguém que acudiu Paulo. Foi um braço firme, um braço forte para o apóstolo Paulo. E talvez ninguém melhor que ele naquele momento para organizar aquela igreja que estava surgindo em Creta, que era uma ilha, e orientar como os cristãos deveriam viver lá. A ilha de Creta é esse lugar de corrupção, esse lugar de mentira, de imoralidade, de falso evangelho. É um pessoalzinho que vivia lá no estilo malandragem, vivia lá naquela ideia do jeitinho brasileiro, um pessoal da milícia, um pessoal mercenário, que mentia para tirar proveito, um pessoal que era governado por corruptos, um pessoal que tinha como herança da mentalidade grega pensamentos que não tinham absolutamente nada a ver com o evangelho e seguiam aquele negócio como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Um pessoal que seguia ensinamentos de muitos que surgiam e falava coisas da fé judaica que não tinha nada a ver com fé judaica, muito menos com o evangelho. O pessoal que realmente se comprometeu em seguir aquilo que não era certo. Um pessoal que ligava a TV e ouvia as pregações de uns camaradas que de evangelho não tem nada. É só opressão, é só culpa e é só dinheiro, é só proveito. Um pessoal que gostava de tomar café com Deus Pai, achando que aquilo que eles estavam ouvindo e lendo era a teologia, era a sã doutrina. Não percebia que se passava de uma teologia coach, de prosperidade humanista, e seguia aquilo. Era um pessoal que fazia fogueira santa em Israel, na base da barganha e da troca, achando que seguindo e fazendo aqueles ritos, eles iam fazer a mão de Deus mover em favor deles. Era um pessoal que achava que quanto mais dava, mais eles tinham. Sem contar os motivos escusos por detrás de tudo isso. Esse era o falso evangelho de Creta. O pessoal da corrupção, que se achava no direito de fazer o que bem entendia com o povo.
Nem parece Brasil, né? Creta era assim. Era uma ilha confusa. Uma ilha esquisita. E sabe o que é pior? Os crentes estavam participando disso tudo e levando isso para casa, achando que isso era verdade, e fazendo da sua vida uma vida embasada nesses princípios. Resumo: caos. Caos na igreja. Caos na cabeça, caos na cidade, porque o único povo que era chamado para dar testemunho, para ser luz naquele lugar, estava sendo era treva. Estava participando de tudo que estava acontecendo ali. Desse joguinho, desse jeitinho da malandragem do brasileiro de Creta. E é nesse contexto que Paulo diz para Tito, presta atenção, Tito, eleja líderes, presbíteros, eleja um pessoal ponta firme para andar com você. Eleja um pessoal que realmente é aquele pessoal maduro, que vai somar com você, que vai ler a Bíblia como tem que ler, que vai se posicionar na igreja, que não vai ficar usando de malandragem para tirar proveito em cima das pessoas, que não vai ficar pensando em lucro. Eleja esse pessoal, Tito. Eleja também um pessoal que pode até talvez pregar com você, pastorear a igreja com você. Ensine também, Tito, a igreja a dar bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Ou seja, Tito, ensine as mulheres e os homens mais velhos e mais experientes a serem modelo para quem está dentro da igreja e para quem está fora da igreja. Tito, ensine as meninas, os moços, a galera jovem da igreja a ter domínio próprio, a não entrar numa vida louca, ou se está sair dessa vida louca e se posicionar como alguém que teme a Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Ensine esse pessoal a ser bom exemplo para os de dentro e para os de fora. Ensine também, Tito, a igreja toda a respeitar as autoridades de fora, a dar bom testemunho lá fora, a pagar os impostos que tem que pagar, mesmo que sejam injustos. Ensine esse pessoal, Tito, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tito, essa é a missão que você tem aí. Ponha ordem na casa. Porque a missão precisa de ordem. Começa com ordem. Tito, pregue. Pregue. Pregue porque é o evangelho a única ferramenta que você tem. A única ferramenta que nós cristãos temos, diz o apóstolo Paulo, que é capaz de mudar o mundo, de transformar a vida. De fato, a única mensagem, a única coisa, a única ferramenta que tem o poder de transformar a vida das pessoas é o evangelho. Qualquer outra ferramenta pode ser destacada ou, de uma certa forma, ela pode até ser útil, mas ela não passa de ser uma ferramenta capaz de mudar o nosso comportamento. Mas transformar a consciência, nunca, somente o evangelho. Então, Tito, ensine a igreja que a única coisa que eles têm como ferramenta, e de fato é a única mesmo, a verdade, a mais poderosa e preciosa, é o evangelho. Porque só o evangelho é capaz de mudar a ilha de Creta e mudar o mundo. Pois bem, é isso que Paulo diz a Tito, pelo menos até agora, no capítulo 2. É claro que eu fiz aqui uma exposição contextual de quase todo o conteúdo da carta. Mas a nossa exposição aqui hoje, nosso tempo aqui hoje, é no último capítulo dessa carta, no capítulo 3. E eu quero ler com você, meu irmão e minha irmã,
a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Você pode acompanhar aqui comigo na projeção, se assim preferir. Diz assim o texto: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo de bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma, está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno aí. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. Graça seja com todos vocês. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, a verdade, aquela que de fato tem o poder de nos transformar e de nos deixar mais parecidos com Jesus. Estamos expostos a ela. Peço para que o Senhor fale ao nosso coração e não nos deixe sair daqui como entramos, mas sim mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Esse texto que nós lemos é um texto muito especial porque ele fala muitas coisas. Eu quero me deter apenas algumas delas. É muito especial esse texto porque Paulo fala sobre o nosso comportamento na sociedade. Paulo fala como deve ser a nossa postura no cotidiano. Paulo fala sobre o que a graça fez por nós. Paulo fala sobre o que nós devemos fazer uns pelos outros. Paulo fala sobre a nossa identidade. Paulo fala sobre o nosso passado. Paulo fala sobre quem você era antes de Jesus. Ou talvez, quem você é. Porque talvez você ainda não teve esse encontro com Jesus. E falando sobre o nosso passado, Paulo tem duas grandes ênfases. E eu quero que você preste bem atenção aqui.
Porque isso que ele está dizendo deveria levar a gente a pelo menos uma postura mais humilde diante daquelas pessoas que falham. Sem contar uma postura de adoração, de gratidão ao Senhor. Falando do nosso passado, mais especificamente, Paulo vai dizer que os nossos relacionamentos antes de Cristo era corrompido. E que o nosso caráter, que o nosso comportamento foi afetado. Afetado pelo quê? Corrompido pelo quê? Pelo pecado. O nosso relacionamento estava corrompido porque, segundo o texto diz, nós éramos insensatos e desobedientes. Toda vez que a palavra insensato, querido, aparece na Bíblia, ou às vezes o tolo, ela está fazendo referência àquele tipo de pessoa que diz para Deus, Deus, você para mim é problema seu, da minha vida cuido eu. Ou seja, é aquele sujeito que vive como se Deus não existisse. É aquele sujeito que acha que sabe mais do que Deus para ditar as regras da vida. É isso. O insensato é esse sujeito, sobretudo no livro de Provérbios, da sabedoria, Eclesiastes, Jó, enfim, ele carrega um pouco desse espírito individualista, egóico e desobedientes. Ou seja, a gente não fazia a vontade de Deus. Aliás, a gente nem conseguia cumprir a vontade de Deus. Esse é o nosso passado antes de Cristo. É isso que você é sem Jesus. É isso que eu sou. É isso que somos. Mas também Paulo fala algo sobre o nosso passado. Ele diz que o nosso comportamento, que os nossos hábitos foram também afetados. Ele diz que nós fomos enganados, nós fomos escravizados, nós somos maliciosos, invejosos, nós odiamos e somos odiados, ou seja, uma bagunça. Esse é o retrato do ser humano sem Deus, sem Cristo. E é muito interessante quando ele cita essa palavra da malícia, fala também da inveja. Porque malícia é, em tese, em alguma medida, você desejar que coisas ruins aconteçam com os outros. Isso é um malicioso. E o invejoso é aquele que não quer que coisas boas aconteçam com outros. Só com ele mesmo. Malícia é eu, de alguma forma, tentar tirar proveito sobre você. E você se prejudica nesse negócio. Agora, a inveja sou eu ficar muito irritado, chateado, para baixo, quando alguém prospera e eu não. Sobretudo quando alguém está num lugar, ou faz, ou ganha um prêmio, ou seja lá o que for, onde eu acho que eu tenho o direito de estar ali e não estou. E eu me rejeito, e eu me volto contra isso. Eu rejeito o que está acontecendo. É isso. Esse espírito é o que nós carregamos sem Cristo. Esse espírito é aquilo que a gente carrega quando a gente até mesmo, tendo Cristo, ignora Cristo. Ignora o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito até mesmo do poder que nós temos de dizer não para o que a gente não quer fazer. O nosso passado, o nosso relacionamento corrompido com Deus, afetou a nossa relação com Deus, obviamente, a relação que a gente tem com a gente, com o próximo e uns com os outros. O pecado, ele distorceu. O pecado, ele desfigurou as nossas relações. É por isso que, em uma medida, se os nossos relacionamentos estão uma bagunça uns com os outros, eu ouso afirmar categoricamente, isso é porque os nossos relacionamentos com Deus, ou o nosso relacionamento com Deus também está uma bagunça. Não tem como o nosso relacionamento estar ok com Deus e eu estar bagunçado com meu irmão. Uma coisa afeta a outra. Se a nossa relação visível não está ok, significa visualmente que a nossa relação com Deus também não está ok. Isso é o que a gente carrega dentro de nós.
Tim Chester, um teólogo que escreveu, inclusive, um dos comentários à carta de Paulo a Tito, comentando esse capítulo, mais sobretudo até mesmo esses versos, ele diz o seguinte: nossas escolhas pessoais criaram uma cultura coletiva que nos engana. O mundo nos pressiona para sermos moldados a ele, porém, é um mundo que criamos todos juntos. Olha só. Nossas escolhas criaram modelos de comportamento pessoal que nos escravizam. Caímos na armadilha de nossos hábitos, mas esses hábitos foram formados por nossas atitudes. O resultado é que ficamos desamparados. Precisamos de alguém que nos salve. O que o Tim Chester está dizendo é que o nosso relacionamento com Deus está corrompido ou não está bem. E também o relacionamento que a gente tem uns com os outros não está indo ok, não está bem. Nós criamos hábitos que envenenam o mundo, que atrapalham o mundo. Eu critico o aborto. Eu critico as pessoas que assassinam bebês. Porque nem em última instância eu acredito que isso seja passível. E guardadas as proporções, alguém que faz isso é, de certo modo, egoísta. Parênteses. Nem que você tenha esse bebê e entregue para uma ONG. Deixe na porta de uma igreja. Para que o Estado, para que alguém cuide dessa criança. Mas tirar a vida de uma criança é um absurdo. Nem que você leve as últimas consequências de deixar essa criança no hospital. Mas tirar a vida de um bebê é um absurdo. Egoísta quem faz isso, é ou não é? De uma certa forma, há outros adjetivos que a sociedade costuma dar, ou às vezes até nós. Mas esse egoísmo que a gente tanto aponta para pessoas que fazem isso, é o egoísmo que a gente carrega também. Ou não? Lá em casa, eu brinco com a Alice da brincadeirinha do é meu. Eu não sei aonde ela aprendeu o é meu. Ela já sabe que é meu. E aí eu digo, é meu. Ela é meu. É meu, é meu. Ela tem a boneca, eu pego, é meu. Ela, não, é meu. E a gente começa a brigar porque, no fim do conto, ela acha que é dela. O egoísmo já está dentro dela. Mexe num biscoito dela, para você ver. Esse hábito de egoísmo que a gente critica nos outros, até mesmo nas coisas mais absurdas, é o hábito que a gente semeia no nosso dia a dia. Esse é o meu espaço. A gente critica as pessoas que elas são invejosas, mas a gente também é. A gente critica que as pessoas são corruptas, mas a gente também é. Quem nunca conheceu um médico, por exemplo, que tem uma certa influência para passar você na fila, passar você na frente de uma fila quilométrica do AOC? Entre aspas. Quem nunca tentou tirar proveito de alguma coisa porque conhece alguém que pode ajudar? O que eu quero dizer aqui é que o pecado que nós carregamos dentro de nós cria hábitos em nós. E esses hábitos influenciam, envenenam o mundo, tal qual o mundo é. Os cristãos precisariam se posicionar e precisam se posicionar de forma diferente. Mas a gente acaba fazendo as mesmas coisas que a gente critica nos de fora. A gente precisa de um Salvador, porque a gente se afundou. Se depender de mim, a gente afunda. Se dependermos uns dos outros, a gente afunda também. Porque você sabe que você não é tão legal assim. Você sabe que lá dentro tem um monstrinho.
que você precisa domar todos os dias. Precisamos de alguém que nos salve. Quantas vezes você já se comprometeu, agora eu vou fazer o bem. E aí vem alguém, faz uma coisa que você não gosta e você faz o mal. Vira a cara, ignora. Não, aí você vai lá, ora, se arrepende. Aí vem uma outra pessoa e faz aquilo que você disse que não ia fazer. E daqui a pouco você está fazendo de novo. É ou não é? É essa lambança. Nossa vida é assim. Mas no capítulo 3, Paulo também traz uma informação que nos ajuda. No verso de 4 a 5, Paulo diz que quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, fomos justificados. Nos tornamos herdeiros e recebemos a esperança da vida eterna. Louvado seja Deus pela graça dele. É numa situação como essa, num povo difícil como esse, como você, como eu, que a bondade e o amor de Deus apareceu na história, por meio da pessoa de Jesus, e salvou a gente da lama que a gente vive. E alterou o curso do nosso passado. E nos deu uma nova identidade. E nos ensinou, e nos capacitou, e nos regenerou para que a gente nasça de novo. Lembra de Nicodemos? É preciso nascer de novo para ter acesso às coisas de Deus, para experimentar uma nova vida com Deus. E isso foi de graça. Não foi pelas coisas certas que a gente faz ou as coisas erradas que a gente faz. Porque sem Cristo, tantas coisas erradas precisam de arrependimento, quanto também as coisas certas precisam de arrependimento. Porque as coisas erradas é fato, você errou, você falhou, mas as coisas certas carecem de arrependimento, porque nós fazemos as coisas certas pela motivação errada. E é nessa história, nesse momento que Cristo invade a história, se faz homem como você, como eu, e sem pecado, cumpre tudo o que a gente não conseguia cumprir. De graça, por bondade, por amor. E nos faz gente como gente deve ser. E abre um caminho de possibilidade para a gente usufruir de uma nova vida. Aqui, agora. Não somente lá e além, mas aqui, agora. A bondade e o amor de Deus invadiram a história. Na pessoa de Jesus. Alguém em Cristo é alguém, como o texto diz, justificado, herdeiro do que Jesus tem por direito. É alguém que pode olhar para a vida, sobretudo para a vida após a morte, e ter esperança de viver plenamente com Deus. Sim, tudo isso é verdade. Mas tem algo muito especial também nisso. Alguém que nasceu de novo, alguém que se encontrou com Jesus, esse alguém tem o poder, pelo Espírito Santo de Deus, de dizer não aquilo que ele não quer fazer. Uma das grandes diferenças de que a vida com Cristo tem sentido é que sem Cristo você vai ser, sim, dominado pelo seu pecado. Agora, a vida com Cristo é diferente. Você pode dizer não para aquilo que você não quer fazer, porque o Espírito Santo te capacita a isso. O Espírito Santo te dá esse poder de dizer não para aquilo que você não precisa e nem deseja fazer. A graça de Deus fez algo por nós. A graça de Deus fez algo em nós. Para também fazer algo através de nós. E é isso que Paulo vai falar mais precisamente nesses versos. A partir, por exemplo, do verso 8.
Ele diz que a vida nova que nós recebemos em Cristo pressupõe que agora, uma vez salvos, uma vez regenerados, justificados, ele exige que nós falemos do Evangelho. A gente tem que colocar essa vida na prática, evitando, por exemplo, conversa inútil, que não tem nada a ver, que não leva a lugar nenhum. Por exemplo, ele diz no verso de 8 a 9, fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Se tem uma coisa, meu querido irmão, que Paulo está frisando nesse capítulo, é uma prática de vida diferente da prática de vida do nosso passado. Tanto no verso 1, quanto no verso, por exemplo, no verso 9, 8, melhor dizendo, como no verso 14, a ênfase de boas obras é algo muito forte para Paulo. Tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, ele está dizendo, eu quero que vocês agora que receberam uma nova vida, vivam diferente, pratiquem boas obras. E ele começa dizendo, olha, fale do Evangelho, evite conversa que não leva a lugar nenhum. Falar do Evangelho é afirmar o Evangelho nas nossas conversas. E eu vou explicar isso para você. É diferente de você ir no parque ou em algum lugar e pregar o Evangelho, ter um tempo como eu estou tendo aqui, de expor o Evangelho ou coisa do tipo. Nas nossas discussões, nas nossas conversas, a gente sempre restaurar, sempre voltar nas nossas falas mesmos, o discurso do Evangelho. É falar menos do que a gente acha e mais do que Deus quer dizer. É falar menos do que a gente pensa e mais do que Deus diz. Você já percebeu o quão rápido a gente é para dar opinião daquilo que a gente acha nas nossas conversas? É muito rápido. Agora, quem é aquela pessoa que no meio de uma discussão, ela sempre traz, olha, mas a palavra diz isso. O Evangelho diz isso. E é assim que tem que ser. É falar categoricamente do Evangelho. É óbvio, se você tem a oportunidade de você pregar, você prega, isso é claro. Mas aqui é ainda mais do dia a dia. É dizer, olha, a Bíblia não é bem por aí. A Bíblia está dizendo ao contrário disso que você está pensando. Então o caminho é esse. Que também soma-se com o que ele está dizendo, evitar conversas inúteis. Eu sei, não dá para ficar discutindo mais hoje os sexos dos anjos. Não dá. Genealogias. Quem escreveu Deuteronômio, capítulo 34, foi Moisés, mas Moisés não estava morto? Quem escreveu Tito, foi Paulo mesmo ou foi um pseudo-Paulo? São conversas que não vai levar a lugar nenhum. É claro que algumas delas têm o seu lugar. Para mais de 500 anos há uma discussão de calvinistas e arminianos. A gente chegou aonde com essa conversa? Chegamos aonde? Estamos há 500 anos discutindo isso. 500. Aonde a gente chegou? Ela tem o seu lugar? Tem. Mas até a página 2 só. Depois chega, não vai levar a lugar nenhum. Aliás, leva a discussão, a briga, a contenda, a rachas de igreja. É isso que Paulo está falando. Para de conversar sobre isso. Não perde tempo, não. Tem coisa mais para vocês fazerem. Ainda no verso 10 e 11, ele dá uma segunda instrução específica. Ele diz, olha, exorte as pessoas que causam divisão. Segundo o texto, diz o seguinte, quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Meu querido irmão e irmã, a unidade da igreja custou muito caro.
A unidade da igreja custou muito sangue. Se tem uma coisa que Deus detesta, é gente que provoca desunião. Se tem uma coisa que Deus odeia, é gente que luta contra aquilo que Ele pagou com sangue para acontecer. Isso custa caro para a gente. A pessoa que provoca desunião, ela é uma boca do diabo na igreja. Ela embaça uma das características, um dos atributos mais lindos da Trindade, que é a unidade, em que nós fomos enxertados dentro dessa unidade. Jesus transpirou sangue para isso acontecer. E não pode ser a sua língua ou a minha língua que vai tentar derrubar isso. Para de ser boca do diabo. Aqui, Paulo está se referindo também a alguns hereges, que estavam se levantando e tentando acabar com a união da igreja. Mas ele também está falando de tabela com os cristãos, com o que Tito tinha que pregar para essa igreja. Então, é para os dois. Custou caro a gente estar aqui. Custou muito caro. Você já fez caveira de alguém? Você já, por um desgosto com uma pessoa, você já fez a outra ficar desgostosa dessa pessoa também? Pois é com você que Paulo está falando. É comigo. É com a gente. E aqui, com certeza, ele está fazendo eco às palavras de Jesus lá em Mateus 18. Quando Jesus diz, se alguém pecar contra você, vai procurar resolver esse negócio. Sinaliza com teu irmão, para teu irmão, que esse irmão está falho. Se ele não se arrepender, o que você faz? Chama outro como testemunha. Se ele não se arrepender, chama mais um. Se não se arrepender, leva para a igreja. Se ele não se arrepender, faz o quê? Larga para lá? Não. Considere essa pessoa como alguém que não é mais parte do corpo. Tire essa pessoa do meio de vocês. Porque ela não quer se arrepender. Ele está fazendo eco a essas palavras de Jesus. Custou caro. Então, exortar pessoas que causam divisão é a prática de uma liderança da igreja. E aqui as instruções são muito claras. Mas não menos importante, ele também dá uma terceira instrução nesse capítulo, que é ser obediente às autoridades e fazer o bem. Eu deixei ela por último de propósito. Eu quero ler com os irmãos. Tito capítulo 3, nos versos 1 e 2, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. É um desafio isso para nós, não é verdade? A gente está vivendo um período na história do nosso Brasil esquisito. Sendo simplista na minha fala. Diante do que temos visto, por vezes a indignação vem com força. Não é? Diante do que temos visto e ouvido, parece que estamos cada vez mais acuados, indefesos. É difícil lidar com o que estamos lidando no nosso Brasil. E você sabe do que eu estou falando.
Mas isso não é novidade. A fé cristã é uma fé que sempre foi injustiçada. Aliás, Jesus já nasceu injustiçado. É o justo que veio pagar pena de injustos como você e como eu. O pilar da nossa fé é a injustiça. A fé cristã sofreu na mão de poderosos, na mão de governantes. A fé cristã sempre teve debaixo da injustiça. Sempre. Não foi diferente, nem mesmo com o apóstolo Paulo, aquele que escreve essa carta. Preso por Roma, açoitado. 39 chibatadas, se não me falha a memória. Não foi 40 para poder dizer que não foi que não cumpriu, que não foram tão rigorosos. Foram só 39, o limite era 40. Alguém que foi escrachado pelo Império Romano. Alguém que talvez teria tudo para não dizer o que ele estava dizendo aqui. Mas ele diz o oposto. Respeitem. Sejam submissos a essas autoridades. Por mais injusto que pareça. Por uma razão simples, que também está nesse capítulo. Quem nós éramos? Nós não éramos pessoas que prestem. Nós não éramos pessoas legais. E nem somos. A fé cristã é uma fé que sempre foi injustiçada. Mas esses injustiçados também são culpados. Como eu disse agora há pouco, somos pessoas que semeamos hábitos que a gente condena. Somos pessoas que também temos mãos sujas. Temos boca suja. Somos pessoas que somos injustiçados pela corrupção, mas que também plantamos corrupção. Somos pessoas injustiçadas porque nos perseguem, mas perseguimos um monte de gente. Mal a gente consegue sentar numa mesa ou numa roda com pessoas que pensam absolutamente diferente da gente, porque para a gente eles são monstros. Nós somos esse povo também. Então, ao mesmo tempo que sim, parece haver uma perseguição intensa contra a gente, vamos pisar devagar. Vamos ser mais humildes e olhar o outro como alguém que eu preciso alcançar, não me vingar. Não me vingar. Mas como assim? Toda autoridade foi instituída por Deus. Sim, o apóstolo Paulo diz isso. O próprio Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13. Sim, foi instituído por Deus. Nos seus planos, na sua soberania. É isso que a Escritura diz. Claro, foi instituída por Deus para fazer o que é certo. Foi instituída por Deus e tem autoridade liberada por Deus para fazer o que é correto. Mas decidem fazer o que é errado. E isso não vai passar impune diante do justo juiz. Amém? Mas não é a nossa obrigação querer fazer justiça na nossa mão, no nosso braço. Nós não somos Jonas, nós não somos Pedro. C.S. Lewis diz que o grande governador, rei, imperador nesse mundo, veio a este mundo disfarçado e convoca todos os seus súditos a uma grande campanha de sabotagem pelo amor. A gente sabota o mal no mundo, não é caluniando, não é falando mal de governante, não é demonizando o governante, é amando. Essa é a nossa grande arma que temos como crentes. O Evangelho e o amor. Quantas vezes eu e você caluniamos os governantes, os irmãos? Quantas vezes eu e você somos boca para piorar um sistema
ao invés de influenciar para o bem esse sistema. Quantas vezes? Dai a César o que é, e a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo, olha, entrega para César o que ele está pedindo. Mas não adore César como eles fazem. César para eles é um Deus. Mas vocês sabem que só há um Deus. E sou eu. Jesus diz. Evidente, isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas é preciso ser dito. É preciso ser dito. Ninguém com mais autoridade que Jesus para fazer um rebuliço do que ele. E o único rebuliço que ele fez foi do amor. Foi do perdão. Foi de ser justo. Foi de ser correto. Por mais absurdo que isso possa parecer em alguns momentos. Por mais absurdo. Eu termino essa minha fala com a história de uma pequena vila, uma pequena ilha da Holanda, que sobrevivia de pescaria. O povo para pescar, era o único meio de trabalho deles. Eles gostavam de pescar e tinham que pescar para comer e sobreviver. Só que era muito necessário eles terem uma equipe de voluntários, de socorristas 24 horas. Porque a qualquer momento que esse pessoal fosse para alto mar pescar, trabalhar, caso acontecesse alguma coisa, essa equipe estava pronta para socorrer. E foi assim que aconteceu. Lá pelas tantas, em um dia, uma equipe de pescador sai para trabalhar, num dos botes, nos barcos, e no fim de tarde vem uma tempestade daquelas, mas daquelas mesmo. Vem uma tempestade e bagunça aquele barco, muito vento, muita chuva, até que o barco vira. Eles conseguem emitir um pedido de socorro. E o capitão vê de longe e convoca os voluntários para ir socorrer esse pessoal que está precisando de ajuda. Como a ilha é muito pequena, a população vem e para tudo na praia para poder assistir a cena. Já aconteceu isso com você? Eu já. Várias situações de resgate assim, eu fico parado para ver. Eu sei que tem alguns que não gostam. Mas eu fico de longe, não fico perto não. É triste, mas sou brasileiro. E aí, lá pelas tantas, aquele vento frio, aquela chuva, aquele bote se aproxima lá de longe. O pessoal já começa a bater palma. E eles chegam na praia. E o capitão, trouxe todo mundo? Daí a equipe responde, quase todo mundo, só faltou um. Porque se a gente trouxesse ele, o barco ia virar. E aí todo mundo ia morrer. Então ele ficou. Ou era a gente, ou não era ninguém. E aí nisso que o capitão ouve, ele vira para a praia e pergunta, pessoal, a gente precisa de mais gente para ir resgatar ele lá, esse colega nosso que está lá. Quem se voluntaria? Isso já era meio tarde, vento batendo, frio, tempestade. Um menino chamado Hans, 16 anos de idade, dá um passo à frente e diz, eu vou. E assim, quando ele estava chegando perto do bote, a mãe dele corre para perto dele, segura no braço dele e fala, filho, não vai. Seu pai morreu faz 10 anos. Nessa mesma situação, seu irmão está desaparecido há mais de 3 semanas, a gente não tem notícia dele, eu não vou aguentar mais uma perda, filho, não vai. É nessa que Hans vira para ela e fala, mãe, mas se eu não vou, quem vai? Já pensou se todo mundo pensasse assim? E sem esperar muito, ele entra no bote, você sabe que mãe é mãe, se ela falar um pouquinho mais, ele entra no bote e vai. Passa 1 hora. O vento aumenta. Onda gigante. Frio.
vento, vento, areia. Depois de 1 hora, que para essa mãe, uma eternidade, ela avista o bote lá de longe. E pela silhueta ela fala, é meu filho! Claro, é mãe, né, gente? E aí o povo começa a comemorar, e o capitão grita, achou ele! Aí o Hans em pé, na ponta do barco. Sim, mas fala para minha mãe, que é o Paul, o meu irmão. E aí ele chega na orla, descem do bote, e é aquela festa. Resumo da história, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Tem muito irmão nosso espalhado aí fora. Tem muita gente precisando da gente. Mesmo que às vezes seja num ambiente sufocante, difícil. Mesmo que às vezes seja num ambiente hostil. Ali era a natureza, mas pode ser pessoas, pode ser outras situações. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Mesmo que pareça injusto em alguns momentos. Mesmo que a gente não entenda algumas coisas que Deus permite na história. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Principalmente aos da família da fé. Mas assim, todo mundo. E é dessa forma que a gente vive a nova vida. No poder do Evangelho. Mudando o mundo. Pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar